Oi, gente! Hoje a gente vai aprender sobre esse buquê aí, lindo, maravilhoso, que é o buquê desconstruído, que está super em alta, né? Em tons que também está em alta no rosé, no bege, no cremezinho, né? É incrível esse buquê e a gente vai aprender ele, vamos lá? Bom, pessoal, a gente escolheu esses tons nessa paleta, né? Entre rosé, rosa claro, rosé, bege, creme, né? Rosas, a maioria são rosas. A gente trabalha também com umas margaridinhas, né? Em tons pastéis também um pouquinho, né? Na folhagem. E, enfim, são rosas grandes que a gente está trabalhando. Justamente para ocupar espaço, né, no buquê e ele ficar mais encorpado. Olha que lindo, né? Esses são os complementos que a gente vai estar usando, né? O rosé vai estar predominante, né? Vou mostrar, ó. O rosé vai estar predominante no buquê, né, que a noiva pediu. E a gente vai colocar esses complementinhos, né, e cortar também, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai cortar, né, um por um, né? Eu corto todos, porque eu já tenho noção, né, do que eu vou gastar e eu usei todos os que eu separei, todos os buquês, né? Então, ó, aí, ó, tá vendo? Isso daqui é um buquê. A gente também chama de buquê. Então, a gente vai cortando todos esses buquês para fazer um outro buquê. Então, é isso, né? Vai cortando tudo. Não tem mistério, pessoal. É só ir cortando para a nova etapa, beleza? Agora a gente vai separar e levantar. Aí, pessoal, a gente vai usar eucalipto desidratado, tá? Essa foi a proposta desse buquê. A gente quis trazer uma naturalidade para ele e a proposta do que a noiva pediu. Então a gente vai estar colocando eles também, que vai ficar lindo, maravilhoso, gente. Vamos lá. Pessoal, eu deixei um buquê sem cortar, tá? Para que a gente possa usar ele como uma estrutura, né? Para ficar mais grossinho o cabo também. Eu achei necessidade desse buquê, de deixar assim, tá vendo? Aí eu vou levantar todas as folhagens para que fique preenchido em cima. A gente precisa de preencher com as folhagens em cima. Vou acertar, tá vendo? Vou deixar as folhas viradas de forma correta para que a gente consiga enxergar tudo bem feito, né? Sem as costas da folha. Então vocês estão vendo aí. Agora, pessoal, nós vamos pegar as flores cortadas, tá? E vamos prender com durex, tá vendo? A gente vai prender de duas em duas ou três, né? Duas flores em um complemento. A gente vai fazendo de um modo bem aleatório mesmo, tá? Sem mistério, bem misturadinha as flores para que a proposta seja cumprida, né? Que é um buquê desconstruído. Então ele pede que seja feito dessa maneira, umas rosas e flores mais altas, outras mais baixas, escondidas por dentro uma da outra, né? Mas tem que ser algo que dê para entender, né, gente? A gente vai prendendo assim com durex, tá vendo? Não tem mistério, prende com durex ao ponto de você sentir que tá firme, tá bom, gente? Não deixa nada frouxinho, não. E a gente vai sempre ajeitando, arrumando, vai prendendo e arrumando, tá vendo? Ajeita as flores, ajeita tudo que você achar necessário, né? Arrumar, para que quando a gente for juntar, esteja tudo direitinho. Pegar outra e vou colando da mesma maneira, né? Prendendo, no caso, uma junto com a outra. Bem aleatório mesmo, eu vou pegando qualquer uma e vou prendendo, tá vendo? E aí rodo até acabar o durex, né? O pedacinho que eu peguei, vou prendendo uma com a outra de uma maneira que eu veja que tá seguro. Aí eu vou pegando uma diferente, tá vendo? Prefiro não botar repetida nessa etapa, né? Ó, eu deixei uma bem mais altinha para mostrar a estrutura lateral, né, da flor.
Aí vou prendendo. Aí rodo, vejo se tá presa, sempre conferindo, tá bom, pessoal? Não tem mistério. E é isso. A gente vai fazendo até quase prender todas juntas, tá? Eu sempre no finalzinho, quando eu tô vendo que tá acabando, deixo umas separadas. Aí eu deixo umas 5, 6 separadas sozinhas, para que no final eu acabe de compor o buquê sem a necessidade de ter várias juntas, né? Porque às vezes você precisa só de colocar uma flor ali no meio daquele buraquinho que fica. Enfim, gente, a gente vai aprendendo isso aí, ó. O segredo do buquê, né, é você deixar firme, né? Então essa etapa é uma etapa importante que a gente precisa só de prender bem com o durex, tá? Às vezes escapa até da mão, que eu estico, né? E é isso, gente. Você precisa esticar um pouquinho para que fique bem preso. Aí você sempre dá uma conferida, né? Para ver se tá preso. Tá bem preso, vai pro outro, né? Vamos fazendo esses mini buquezinhos para depois compor o buquê inteiro, né? Aí vai sempre ajeitando, gente. Ajeita, né? Olha, vê se tá bonito, se tá agradável, né? Prende, confere, ajeita as folhas, as flores. E é isso, essa etapa é assim mesmo. Vamos pegar agora o buquê principal, né? Que eu não cortei. E vamos agora começar a compor, né, os buquêzinhos, buquerezinhos, não sei como é que se fala, mas os mini buquês nesse buquê principal aí para fazer o buquê total, né? Então é isso, olha como é que tá ficando, né? Vai sempre conferindo, né? Pra não deixar nada desfalcado, né? Vai vendo se vai ficando legal e a gente vai juntando, né? E prendendo com durex, bem firme, pessoal. Aí como vocês podem ver, tá vendo? Eu tô ajeitando, puxa pra lá, puxa pra cá, ajeita, né? Saiba da proposta, né, do buquê. Tem buquê mais simples de fazer, né? Mas esse a gente precisa de deixar uma rosa pra dentro, outra um pouquinho mais pra fora. É assim mesmo esse buquê. Mas eu garanto que vai ficar lindo, 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 lindo. Vai valer a pena. Ó, eu tô colocando outro buquezinho nesse buquê maior, tá vendo? Aí vou sempre ajeitando. Só finaliza, né, com durex quando você vê que ficou bom, né? Ah, tá bom, aí você vai e finaliza. Se você não gostar, e caso tenha colocado durex, é só tirar também, né? Mas aí já dá um pouquinho mais de trabalho.
Agora a gente vai finalizando, né, o buquê. Aí vai ficando umas rosas que não entram no buquê. Aí por isso que eu sempre deixo umas rosas separadas, né, unidade, para eu encaixar nesse momento aí, em que não cabe os conjuntinhos, né, os mini buquês que eu fiz. Aí quando não cabe eu boto uma rosa sozinha ali, que ajuda a gente a compor melhor. Gente, eu tô apaixonada por esse buquê, tá lindo. Aí é isso, a gente vai prendendo, tá vendo? E vai compondo, finalizando o arranjo. Aí vai sempre rodando, né? Pra ver se tá legal, vai ajeitando, né? Ajeito daqui, ajeito dali, um detalhezinho, né? Levanta, abaixa. Aí faz parte mesmo, né? Principalmente desse buquê desconstruído, passar por essa etapa, né? De ajeitar sempre, né? Você vai fazendo e ajeitando, fazendo e ajeitando. Porque ele pede isso, né? Então faz parte e a gente está sempre ajeitando. Bota uma rosa, tira uma rosa, vê se encaixa, se não encaixa, né? Bota os buquezinhos e é assim mesmo, tá bom, gente? Ops, caiu a folhinha. Eu separo, tá, pessoal? Corto o excesso, tá vendo? É só cortar, porque nos pequenos detalhes que a gente vê, né? O cuidado, o zelo por um produto, né?
Então eu cortei, separei, que mais pra frente eu vou estar usando essas folhagenzinhas. Então já deixei ela separada porque ela não vai ser jogada fora não. Não jogo nada fora, não jogo arame fora, folhagem não jogo fora, tá gente? Eu aproveito, assim, o que eu puder aproveitar, eu aproveito 100% das coisas. É claro que nem tudo dá pra aproveitar, né? Mas nada a gente precisa de jogar fora. Tudo tem uma finalidade diferente, né? Enfim, então é isso. Separe esses galinhos, né, que sobram, os ferrinhos, sempre separe, que você vai precisar. Né? Esses arames, principalmente, a gente sempre usa em alguma coisa e outra. Não joga fora não, que você vai precisar lá na frente. Estamos quase finalizando essa parte de cima do buquê. E agora essa etapa a gente vai puxando. Puxa pra lá, puxa pra cá, levanta, né? Pra gente dar uma esticadinha na altura da flor, né? Abaixa de arame. Ops, caiu. Saiu. Enfim, é só encaixar, tá? De novo. Não tem problema de sair, né? Às vezes pode ser necessário a gente colar com cola quente, a gente cola de novo. Enfim, a gente vai puxando, bota pra lá, bota pra cima, bota pra baixo. Chegando mais próximo, né, da proposta da noiva, tá bom, gente? Tá vendo, pessoal, como é que já tá tomando forma, né? O buquê bagunçadinho. É assim mesmo, né? Esse é o desejo da noiva, esse bagunçadinho, que é o desconstruído. Aí a gente vai ajeitando, né? Sempre rodando, vai girando, pra ver como é que tá a composição das flores, né? Se não tá muito desigual. É claro que as flores são postas de forma aleatória, mas não quer dizer que mais de uma flor, uma rosa, tenha mais de um lado do que do outro, né? Tem que ter uma harmonia, não adianta, né? Então a gente vai sempre ajeitando essa etapa, a gente vai sempre ajeitando, tá vendo? Por isso que eu sempre falo com as minhas alunas para já ir ajeitando, porque se tivesse já muito bagunçado no início, agora fica muito mais difícil pra gente ajeitar, né? Então essa é a etapa da gente continuar ajeitando, né? Tá vendo? E vai botando elas pra cima, vai ajeitando, tá vendo? Às vezes eu puxo lá do fundinho, né? Uma folhagenzinha, ou escondo um pouquinho mais a folhagenzinha. Aqui tá muito escondido, eu ajeito, tá vendo? Aquela rosa ali, eu ajeitei, ela ficou mais aparente. Ó, vai rodando, vai vendo se tá legal. Ajeitando, botando uma mais pra cima, uma mais escondida, né? Porque o buquê desconstruído tem essa pegada, né, de uma rosa escondida no meio das outras. Aí vai ajeitando. Essa etapa é para você admirar o seu buquê, né? E daqui a pouco você não vai estar com ele mais, né? É um prazer enorme fazer, mas ele não fica com a gente, né, gente? Então essa é a maneira da gente admirar, né, a nossa criação. E tá fazendo da melhor maneira possível, dando o nosso melhor para que a noiva, o nosso cliente, a nossa cliente sinta, né,
o nosso carinho. E, gente, é real. As pessoas sentem o nosso carinho através do nosso trabalho, do nosso artesanato, né? E é isso. Agora, essa é a etapa da gente colocar os eucaliptos, né? E a gente só tem que tomar muito cuidado porque ele é desidratado, então ele precisa de ter cuidado, gente, né? Eu desidratei, não tem segredo nenhum, tá, gente? Aí a gente vai encaixando assim, ó. Mas a forma de desidratar os eucaliptos é só vocês deixarem eles num lugar escuro, secando de cabeça para baixo, tá? Para que eles peguem a forma mais fechadinha, porque se a lei da gravidade, né? Se a gente deixar eles conforme a gente coloca o eucalipto, ele vai ficar para baixo, vai ficar todo desengonçado. Não dá para aproveitar todos, né? Mas quando a gente seca ele de cabeça para baixo, a gente aproveita ele muito mais fácil, tá? E é isso, gente. Agora a gente vai colocando os eucaliptos, né? De uma forma bem aleatória também. E sempre prendendo com o durex, né? Como desde o início do vídeo, né? É isso aí. O processo é esse, tá, gente? Lembrando que o eucalipto ele é muito delicado, então ele tem que ser colocado logo que a gente está finalizando a parte de cima do buquê, tá? E tem que tratar ele bem delicadamente mesmo, para ele não bater, não quebrar, tá? E esse é o toque especial desse buquê, gente, ficou lindo. E o legal do eucalipto é que ele dá um cheiro, né? Pra quem não conhece, ele dá um cheiro maravilhoso. Às vezes tem um cheirinho de xixi de gato também. Mas o cheiro do eucalipto é muito bom, muito bom. Tem gente que usa em ambientes, né, em banheiros e tal, para decorar e também dá esse cheirinho assim. Enfim, gente, é isso aí, ó. É o mesmo processo, né, das flores, da composição das flores. É o do eucalipto. Você vai botando, olhando, ajeitando, bota pra cima, bota pra baixo. Não tem mistério, né? É sensibilidade mesmo. Gente, olha que coisa linda que tá ficando. Ai, não é porque eu fiz não, mas eu estou apaixonada, tá? Aí a gente vai abrindo os buraquinhos assim, ó, pra colocar o eucalipto, né? Pra ele encaixar legal ali. A proposta que a noiva me deu, né? Seria a foto de inspiração. Ele tinha esses eucaliptos saindo, né? Saltando do buquê, né? Aí quando eu mostrei para a noiva que eu já tinha guardado esse eucalipto, ela já amou já de cara. Então não foi difícil, né? De eu convencê-la que ficaria legal. Aí eu só peço mesmo cuidado para a noiva, né? Porque ela não pode esbarrar, né? Até o dia do casamento, qualquer lugar, enfim. Ele quebra mesmo. Trate com cuidado. É isso aí, gente. Bora que bora. Beijinhos. E vamos continuando.
Nessa parte aqui, gente, eu achei necessidade de juntar, né? Já tinha um galinho juntado ali, um durex, sabe? Aí eu queria juntar com a outra pontinha de eucalipto, né? Porque eu estendi o primeiro, um galinho, aí como eu achei que ficaria legal com dois, aí eu juntei mais um. Aí tá vendo que tá o folhinho quebrado? Vou consertar ela também. Aí, ó, só pra não deixar ela mole. Aí peguei cola quente e passei por baixo dessa folha meia molinha, só pra dar uma estruturazinha pra ela. Eu botei só uma gotinha mesmo de cola quente, tá? Aí eu fui escondi ele com outro pedacinho de folhinha, pra não ficar aparente. Só pra dar uma sustentação ali e ela não ficar quebrada, né? Aí eu vejo se tá tudo certo, né? E continuo.
Aqui, pessoal, fui ajeitar, acabei quebrando, né? Aí, o que que eu vou fazer? Pensei em botar esse galinho aqui, mas pensando bem, eu vou botar num ferrinho que eu te falei, né? De arame, pra você sempre guardar. Porque uma hora vai ser útil. E essa é a hora, né? Eu vou pegar um galinho maleável de arame que sobrou de algum galinho, né? De flor. E vou prender para ele me dar uma flexibilidade melhor e ele ficar mais envergadinho aonde eu quero colocar aqui no buquê. Então, assim, eu achei melhor botar no arame, né, para que ele me dê uma possibilidade de ficar mais envergado, que senão se eu envergar ele quebra. Ó, agora sim, né, só prender com durex e pronto. Agora sim ficou legal. Eu queria ele envergadinho, só que quando eu fui envergar com galinho quebrou, né? É óbvio que é natural, ia quebrar. Mas eu dei meu jeito. Pessoal, agora eu vou finalizar aqui, né? O finalzinho do cabo, tá vendo? Eu vou botar durex, né? Mais durex pra prender, né? Depois que eu vi que ficou do jeito que eu idealizei, claro, em cima, aí eu venho finalizando aqui com durex, tá vendo? Já tá tudo bom em cima, então agora falta só colocar o cabo. Aí eu preciso de prender com durex aqui, né, pra quando eu vier com o cabo na parte de fora, não atrapalhar esses arames, né, pra não sair. O conjunto, né, se chama junco, né, essa parte externa que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês se chama junco. Aí é isso, pessoal. Eu vou enrolando, vou esticando bem, deixando bem presinho, vou cortando o excesso, tá? Aí tá tudo certo agora. Pra vir a próxima etapa, né? Que agora é o cabo. Tô colando aqui uma parte que ficou exposta com durex, né? Aí eu vou também colando essa parte toda aqui que ficou com durex exposto. Para quando virar não mostrar, né? Quando a noiva virar ou alguém virar, não ficar aquele brilhozinho do durex à mostra. Gente, toma cuidado com o eucalipto do outro lado, tá? Porque senão eles quebram. Ai, gente, eu vou colando as folhagens, tá? Pra camuflar aí a ponta dos durex. Aonde eu ver um brilhozinho do durex eu vou colocando, né? Cobrindo uma folhagem do lado da outra, né? Nessa base aí. E quando tem algo num galinho exposto com durex eu também coloco, tá? E sempre uma folha em cima da outra, tá? Em cima que eu digo assim, ela... não sei a palavra correta, mas uma sobreposta à outra, tá bom? Para que ela fique de uma maneira que não fique embolada.
E aí, pessoal, agora chegou a hora do junco, né? Que é o cabo que eu uso para fazer os buquês. Então eu vou separando uns para eu cortar um tamanho e depois cortar todos, né? Nesse mesmo tamanho para virar o cabo e ficar no nível certinho todo mundo. Tá vendo? É só cortar com uma tesoura ou alicate, no caso. Na maioria das vezes eu corto com alicate, mas pode ser uma tesoura também. Aí eu meço a altura que eu quero do buquê, vou lá, marco um e corto os outros, né? E é isso. Aí depois de prender o primeiro, né? Como sempre, com durex esticando. Aí coloco do ladinho do outro, sem espaço, sabe? Para que não fique um buraco ali. Aí vou colocando do ladinho, bem encostadinho um com o outro. Aí eu não gostei, vou comer amassadinho aí e tem o excesso também, né? Aí eu medi e cortei. Mas eu vou colocando bem do ladinho, bem coladinho e esticando com um durex um do ladinho do outro, tá? Agora, pessoal, a gente vai colocando os cabinhos um do lado do outro, né? Bem rentezinho, como eu havia dito, prendendo, esticando o durex bem, tá? Pra não ficar frouxo. E é isso, a gente vai finalizando, né? Essa é a última etapa aí do buquê que tá ficando lindo, maravilhoso. Muito lindo. Tô apaixonada por ele. Aí vamos finalizando os últimos cabinhos, né? Eu vi que tem uma folha ali que tá por cima do cabinho, aí eu ajeitei. Detalha tudo, gente. Então, para não atrapalhar, né, eu coloquei a folhagem por debaixo do junco, né? Porque senão ia ficar por cima, ia ficar feio. E acabamento, né, gente? A gente que trabalha com produtos manuais, acabamento é o que é vida, né, pro nosso trabalho, tá bom, gente? Então sempre se atente pros detalhes, né? Alguma coisinha e outra vai precisar do nosso olhar crítico para que um produto fique mais agradável, né? Porque
os nossos olhos subentendem coisas que às vezes a gente nem percebe, tá bom? Como é sempre bom ir verificando se tá tudo certo, né? Percebi que tinha um galinho que quebrou. Ai, meu Deus. Mas tem um jeitinho, gente. Vamos dar um jeito nisso. Aí eu vou pegar uma cola quente pra dar um jeito, né? Que a gente vai encaixar ele ali no meiozinho ali do buquê. É claro que eu não vou sair colando os eucaliptos, né, gente? Mas nesse caso, só pra não jogar fora, ele é tão lindo pra jogar fora. Aí eu vou encaixar aqui no meiozinho, ó, ele vai colar, tá? E é isso, estamos indo pra reta final. Aí vai tirando esses pelinhos, né, de cola quente que vai ficando. Agora é a hora de finalizar com o cabo de sisal, né, cabo ou corda de sisal, tá? Eu escolhi essa corda mais grossinha para dar um ar mais rústico. Aí eu vou colar o cabo, né, enrolando até uma determinada parte que eu acho que vai ficar legal e vou finalizando sem mistério, né, gente. O interessante é você passar cola, um pouquinho de cola, né, e colando e segurando, senão descola, tá? E colando também o sisal no sisal, para que ele fique bem coladinho, tá? E não te dê dor de cabeça depois de descolar. Aí é isso, gente. Aí a gente vai passando cola, colando, segurando até colar, porque se você deixar solto a corda volta. Aí você tem que ficar segurando para que ela fique firme, né, até secar, tá bom?